Olá pessoal, vamos fazer um vídeo especial aqui, um vídeo para as pessoas que são crentes, para as pessoas ateias e para as pessoas que são mornas, né, que não se decidiram ainda o que vão fazer, ou que são crentes e estão um pouco desviados. Esse vídeo é para as pessoas terem mais noções sobre a palavra de Deus e para aquelas pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus e que têm muitas dúvidas com relação a por que deve buscar ajuda, por que deve buscar Jesus Cristo, por que deve ler a Bíblia, por que deve ter Jesus no seu coração, por que deve abandonar a vida de pecado. Então esse vídeo vai mais para essas pessoas, mas também para os crentes, para eles obterem mais conhecimento da palavra de Deus. Então primeiramente a gente vai meditar bastante sobre os pecados das pessoas, para saber por que a pessoa tem que ter Jesus Cristo em seu coração e abandonar a vida do mundo. Como vocês sabem, eu peço paciência porque talvez esse vídeo deve ficar um pouco longo e eu gostaria que vocês vissem até o final do vídeo. As pessoas vivem uma vida muito atribulada e se esquecem de procurar a Deus e Jesus Cristo. E as pessoas vão vivendo a vida desleixadamente e despreocupadamente com as coisas do mundo. Então, eu vou enumerar aqui algumas práticas detestáveis onde que a pessoa deve tomar ciência para não fazer estas coisas. Como vocês sabem, ou não sabem, os pecados são enumerados em várias escalas que a gente vai ver agora na tela do meu computador, no capítulo 5 de Gálatas. Vamos lá para o capítulo 5 de Gálatas. Versículo 19. Ora, então ele vai falar ali sobre as obras da carne. O que seriam as obras da carne? Tudo aquilo que envolve coisas que levam a pessoa ao pecado, que levam a pessoa à perdição, e consequentemente se afastando de Jesus Cristo, e mais consequentemente leva as pessoas para o inferno. Então vocês vão ver agora, enumerado pela própria Bíblia, não é eu que vou dizer, o que seria estes pecados. Ora, compartilhar a tela do computador. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja e embriaguez, e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos ver o primeiro deles, que é a imoralidade sexual. Eu enumerei aqui para explicar melhor essa parte, para vocês tomarem mais ciência do que seria isso. A imoralidade sexual nada mais que a traição do marido ou da esposa com relação sexual. Então é o marido que trai a esposa fazendo sexo com outra mulher, a mulher que trai o marido fazendo sexo com outro homem, ou de modo geral também com relação à impureza e libertinagem, que a gente vai ver aqui mais
mais para trás do Word aqui. Também é fornicação, sexo antes do casamento ou fora do casamento. Então, fornicação é sexo antes do casamento ou fora do casamento. Então, como eu estava dizendo, a imoralidade sexual tem a ver com sexo antes do casamento, que é a fornicação, que está junto, que está dentro do escopo da imoralidade sexual, que também é a traição do esposo com a esposa antes ou durante o casamento, quando eles estão noivando, né? Ou quando eles estão no meio do casamento, que seria uma fornicação, né? Basicamente, imoralidade sexual é fornicação. Vamos ver isso em Gênesis 35, versículo 22. Então isso aqui, na época em que Israel, que é o Jacó, o nome antigo dele, Israel, vivia naquela região, Ruben, o filho mais velho dele, deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Então Ruben, ele era o filho mais velho de Jacó, que mais tarde recebeu o nome de Israel, com seus 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. Ruben, o filho mais velho, deitou-se com Bila, que Israel teve relações com Bila, que era uma das servas da sua mulher, que ele teve relação sexual para dar origem aos seus filhos. Só que o seu filho mais velho, quando ele atingiu uma certa idade, ele fez sexo com Bila e fornicou, né? Não se casou com ela, fez sexo por prazer. Então isto é imoralidade sexual. Israel ficou sabendo disso e não fez nada, porque nessa ocasião ele, como ele era serva e não era a mulher que ele gostava, ele deixou por assim mesmo. Mas ele estava errado, ele deveria ter repreendido Ruben. Então este é um exemplo de fornicação. No capítulo 38, versículo 15 a 18, temos mais um episódio. Mais para frente, que é a relação a Judá e Tamar. Quando a viu, Judá, quando viu a Tamar, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Então Judá se envolveu com a sua futura nora, só que ele não sabia e se envolveu pensando que fosse uma prostituta, mas ele fez isso com um ato de fornicação, e ela também. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: "Venha cá, quero deitar-me com você." E ela perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho." E ela perguntou: "Você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande?" Disse Judá: "Que garantia devo dar-lhe?" Ela respondeu: "O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão." Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Então ele fornicou aí, né? O próximo pecado é a impureza. Tudo que é fora do casamento: masturbação, filmes adultos ou sensualidade sem ter cenas de sexo, cobiçar a mulher do próximo ou qualquer mulher que não se pretende casar, ou qualquer homem, se for isso para as mulheres agora, ou qualquer homem que não se pretende casar, tanto para casado como para solteiro. Então, impureza envolve a cobiça com a outra pessoa do sexo oposto.
mas que não há cena de sexo e nem penetração. Isto é impureza que envolve as pessoas, né? Que é uma coisa um pouco até comum e corriqueira aí, que é um grande pecado. O próximo é libertinagem, sexo com várias pessoas ao mesmo tempo, ou sexo homossexual, fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo, homem com homem, mulher. Agora vamos para idolatria, idolatrar ou venerar, que a Igreja Católica fala em venerar, mas é a mesma coisa que idolatrar. Qualquer imagem feita por mãos humanas que remete a alguém no céu, na terra ou no mar, também é uma coisa abominável para Deus. Vamos ver Salmos 115, 4 a 8. Salmos 115. De Salmo 115. Que as pessoas gostam muito de Salmo, então vamos para o Salmo. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Quer dizer que não pode fazer nada. É um ídolo feito por mãos humanas que não tem vida própria, e isto é idolatria se curvar diante dele. Salmo 115, de 4 a 8. Agora vamos ver Deuteronômio 4, de 15 a 18. Então, Salmo é um livro muito visto, né? Vamos agora para outro, para dizer que não é só Salmo que diz isso. Deuteronômio 4, de 15 a 18. No dia que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, isso Moisés está falando para os israelitas, vocês não viram forma alguma quando Deus apareceu para eles lá no monte, no monte lá em Horebe. Vocês não viram forma alguma, portanto tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou a mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Então não é para fazer qualquer imagem, nem se prostrar para essas imagens. E temos, é claro, os 10 mandamentos, que está bem explícito, que diz sobre a idolatria, que está em Êxodo 20, de 3 a 4. Êxodo 20, de 3 a 4. Diz o próprio Deus: não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Estão vendo? Então, continuando aqui, vocês viram a idolatria, né? Agora vamos ver o último relato sobre isso, para encerrar esse assunto de idolatria, que o próprio Deus vai dar um relato descritivo sobre isso de maneira bem clara para os seus ouvintes, que qualquer pessoa vai entender isso. Bom, o Êxodo já era bem claro, né? Mas depois dessa aqui que a gente vai ver agora, vai ficar mais claro ainda, que é Isaías 44, verso 12 ao 20. Prestem bastante atenção agora no que vai ser dito. Tá ok, pessoal? O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas.
Modela um ídolo com martelos, forja com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, um tipo de árvore, talvez apanhe um cipestre, ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar, um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende o fogo e assa um pão, mas também modela um deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: Salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar ninguém ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dele usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer: esta coisa da minha mão direita não é uma mentira? Então vocês estão vendo aí, pessoal, que o próprio Deus usa um pouco de como é que eu posso dizer? Não sei se é ironia, é uma ironia leve, né? Que ele está dizendo simplesmente que essa coisa de madeira aí não serve para nada. Você está fazendo papel de tolo, de idiota, né? Porque você está se prestando culto para uma imagem, está se ajoelhando, está falando com uma imagem. Mas você está esquecendo que Deus é espírito, não é imagem para prestar culto. E isso é aplicado para todas as religiões que existe da face da terra, que tem essas coisas como prática de se ajoelhar diante de uma imagem, de prestar culto. Tudo isso é baboseira e não passa de imaginação da cabeça da pessoa. Então o próprio Deus está falando ali que a pessoa é tola, né? Porque depois da madeira ele pega um pouco, queima no fogo, para o fogo crescer, e assa uma carne com a própria madeira que fez com o ídolo que ele presta culto. Depois diz: ah, como eu estou aquecido, não sei o que. Com a própria madeira que ele usa para prestar culto, ele põe no fogo para alimentar o fogo, para botar a carne e assar. Então isso não passa de uma loucura do ser humano que tem até nos dias de hoje. Tá ok, pessoal? As verdades aí são duras, mas tem que ser ditas, você goste ou não. Agora, o próximo é a feitiçaria, é a magia com ou sem ritual que invoca outros personagens para propósitos pessoais e materiais da pessoa, às vezes com a intenção de prejudicar outras pessoas. Então a feitiçaria é um ato de que a pessoa usa tipo, como é que eu posso dizer? É tipo uma magia, é um ritual, um encantamento que a pessoa usa para poder adquirir coisas materiais. Que a pessoa usa para poder adquirir coisas materiais. Que isso é muito usado, né? Rituais como jogar arroz no chão, sei lá. Fazer não sei o que na encruzilhada. Botar incenso na casa e fazer alguma magia, sei lá, alguma coisa que eu não sei disso, alguma coisa de ritual aí que tem nesses livrinhos aí esotérico, né? Alguma coisa esotérica que ele vê ali, como arranjar uma namorada, como
conseguir bastante dinheiro, como fazer com que o outro saia porque está me prejudicando. Então tudo isso é feitiçaria e magia, que é abominável para Deus e é um grande pecado, feitiçaria. Vocês entenderam? Ó, vou ler de novo. Magia com ou sem ritual. Bom, na verdade todos têm algum ritual, né? Senão não teria como ser magia. Magia com ou sem ritual, todos têm algum ritual. Que invoca outros personagens. Que seria, o que seria outros personagens? Seria algumas outras divindades. Algumas outras divindades que a pessoa inventa na cabeça e faz com a magia. Isso se aplica a todas as religiões. Para propósitos pessoais e materiais da pessoa, né? Propósitos pessoais, eu quero ser mais forte, não sei. E materiais, eu quero mais dinheiro. Às vezes com a intenção de prejudicar outras pessoas, quer prejudicar alguma pessoa. Agora vamos para o ódio, que é o rancor ou sentimento de raiva para com alguma pessoa no sentido totalmente de denegrir e com sentimento de desprezo. Então, ódio, vamos ver isso em Levítico 19 a 17, 18. Antes, porém, vamos ver mais sobre a feitiçaria, que eu não posso me esquecer, que tem mais algumas coisas interessantes que a gente deve saber. Vamos para Deuteronômio 18. Vamos para Deuteronômio capítulo 18, no verso 9 a 13. Do verso 9 ao 13. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha. Bom, isso é coisa de satanismo, né? Isso aí acho que ninguém quase faz. Bom, agora vem a questão. Que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações à presença de vocês. Então, estão vendo? Os médium, aqueles, o João de Deus, o Allan Kardec, o Chico Xavier, esses médium aí que diz que consulta os espíritos, eles nada mais, nada menos estão fazendo é consultando os demônios. Então os demônios é que estão falando com eles para eles poderem falar para as pessoas e enganar as pessoas, porque o diabo e seus demônios são mestres em enganar as pessoas. Então os médios, os que consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então o demônio vai se passar por alguma pessoa e ele vai imitar os hábitos daquela pessoa, do jeito que ela fala e pensa, e vai reproduzir isso para poder iludir a pessoa do outro lado. E o médium também está sendo enganado pelo próprio demônio, que está enganando as outras pessoas. Não permito que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho e sua filha. Isso é coisa de satanismo. Tá, isso eu acho que não é uma coisa muito comum, né? Mas o que é comum é o que vem agora, que pratica adivinhação, que tenta praticar uma adivinhação, prever alguma coisa que se deve fazer, que vai para as cartomantes, né? Que faça preságios, que alguma coisa que é para o futuro, que tenta prever o futuro, pratique feitiçaria, alguma magia para conseguir alguma coisa, vai para o santinho disso, santinho daquilo, alguma besteira desse tipo, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor Deus tem repugnância por quem pratica essas coisas. Estão vendo, pessoal? Agora vamos continuar aqui, que seria o ódio, que é o rancor ou sentimento de raiva para
com alguma pessoa no sentido totalmente de denegrir e com sentimento de desprezo. Seria em Levítico 19. Vamos para Levítico 19. Levítico. Levítico 19. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Não, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, como vocês podem ver, o ódio provoca brigas entre as pessoas, entre os irmãos sanguíneos ou não, e faz com que as pessoas se separem, né? E isto é o grande pecado, pois vocês, como podem ter visto ali, quem guarda ódio guarda algum desprezo com alguma pessoa. Esse é um dos pecados também. Vamos para a discórdia, que é a briga entre duas pessoas verbalmente ou fisicamente, onde envolve total ou não de ódio. Então, o ódio pode levar a discórdia, que é a briga física ou verbal entre duas pessoas. Não tem muito o que falar, é autoexplicativo aqui. Ciúmes, sentimento que provoca cobiça. Vamos compartilhar a tela. Sentimento que provoca cobiça por coisas alheias de outra pessoa, coisas materiais ou cobiça de pessoas envolvidas daquela pessoa cobiçada. Então a pessoa está cobiçando a mulher do próximo, as amizades que a outra pessoa tem que são importantes para aquela pessoa, está cobiçando o carro daquela pessoa, coisas materiais, a casa. Então ciúmes provoca cobiça, que a cobiça por consequente envolve isso, né? Envolve cobiçar as coisas alheias. Agora, a ira, sentimento de raiva excessiva com fúria para com outra pessoa, quase sempre envolvendo brigas físicas e verbais. Então, a ira é um sentimento que vai sempre levar a briga com outra pessoa, e sempre envolve palavras baixas de palavrões e ofensas graves contra outra pessoa. Temos o egoísmo, sentimento de pensar exclusivamente em si mesmo, de maneira a prejudicar ou não outras pessoas. Isso leva em vários sentidos da vida: dinheiro, amor e sexual. Então, egoísmo tem a ver com soberba. Então, a pessoa vai se ensoberbeçando e a pessoa vai se envaidecendo, e isto são características muito feias, pois a pessoa vai criando um sentimento de egoísmo e vai, com relação ao dinheiro, por exemplo, faz com que a pessoa não divida o dinheiro, que fique todo o dinheiro para ela, que não divida o dinheiro. Na parte sexual, que a pessoa só pensa nos prazeres pessoais, né? Na masturbação, ou quando faz sexo com outra pessoa, só pensa nela mesma, sem saber se a outra pessoa está gostando. No amor, bom, amor não tem nada a ver aqui. No amor a pessoa falta amor, né? Porque se tem egoísmo, a pessoa falta amor com as outras pessoas, com o trato com as outras pessoas, a pessoa fica mais fria. E isto é o egoísmo. É um dos primeiros sentimentos mais destrutivos que existe, porque leva a soberba, que é um grande pecado. A soberba está envolvida em quase todo, praticamente, ou em todos os pecados, a soberba, que dentro dele tem o egoísmo, que são palavras que expressam esse sentimento de agir com desprezo para com as outras pessoas ou pensando em si mesmo. Tá ok, pessoal? Então vamos continuar aqui o estudo. Estamos falando sobre os pecados. Dissensões ou conflitos sobre alguma coisa, opinião ou ideia entre duas pessoas, onde há falta de amor e separação entre as pessoas.
Então, dissensões é uma coisa mais comum, onde há brigas, principalmente nas famílias, onde há falta de amor entre uma pessoa e outra, sobre alguma ideia ou opinião, onde há separação, as pessoas não se falam ou falta amor com as outras pessoas, né? Então isso é uma coisa muito comum entre famílias, dissensões, também entre as pessoas também, né? Facções, que é reunião de pessoas para prejudicar outras pessoas com sentido pejorativo. Por exemplo, um grupo de bandidos se reúne para armar um assalto. Ou um grupo de pessoas se reúne para fazer mal para outra pessoa simplesmente. Ou para fofocar, fazer fofoca, ou para falar mal de outras pessoas. Estando essa pessoa em grupo, isso é uma facção. Inveja. Sentimento de que leva ao cobiçar de maneira a tentar prejudicar outra pessoa ou não. Então, inveja é praticamente cobiçar, né, que tem a ver com não tem a ver com soberba, mas é inveja, né? É sentimento de cobiça, né? Isso tá até embutido nos 10 mandamentos, que tem a ver com cobiça, né? Que faz com que a pessoa tenha inveja de outra pessoa. Agora, a embriaguez, que é uma coisa muito comum, que é o ingerimento de qualquer bebida alcoólica de maneira a deixar a pessoa tonta e com falta racional dos sentidos. Que a pessoa bebe tanto que fica tonta e não sabe onde está e nem para onde vai. Isso a pessoa está prejudicando o seu próprio corpo e é um grande pecado, pois o corpo é o templo de Deus, que deveria ser habitado por Deus, e não a pessoa estar embriagada com bebida alcoólica e se embriagando com vinho excessivamente. Claro, a pessoa pode beber, mas não beber ao ponto de se embriagar e beber todos os dias. Também é um grande pecado. Embriaguez. Orgias agora. Festas em grupo ou sozinho, com bebidas e provocações sensuais. Também tem a ver com cobiçar pessoas pelos corpos e fazer sexo com várias pessoas. Então a orgia nada mais nada menos que as baladas de hoje em dia, onde os jovens, os velhos, sei lá, vão para a balada para poder ver os corpos das outras pessoas, e essas pessoas também se exibir com seus corpos para se envaidecer. Isso é uma grande orgia. Isso também pode ser espacionado para qualquer aspecto da vida. Quando a pessoa está andando na rua e quer exibir seus corpos, é uma grande orgia se exibir. E a pessoa pode fazer pedra de tropeço para outra pessoa que deve estar casada ou solteira, né? Então tem a ver também com um pouco de orgia. Então, festas em grupo ou sozinho, mais para isso, com bebidas e provocações sensuais. As mulheres que querem mostrar os seios, as coxas, sei lá o que. Os homens também, né? Mas as mulheres também tem a ver com cobiçar pessoas pelos corpos e fazer sexo com várias pessoas. Então isso está em Gálatas 5, eu vou até ler de novo. Ora, as obras da carne são manifestadas. Agora que a gente já teve um escopo das ideias aqui, vamos ler rápido agora. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que ficam praticando toda hora essas coisas e não estão nem aí, e não tem Jesus Cristo, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Daí o que vocês podem fazer para se salvar dessas coisas, e o que vocês devem fazer para se salvar e ir para o céu? A gente vai ver isso agora, que a resposta é muito simples e clara, que é Jesus Cristo. Mas primeiro a gente tem que entender sobre a consequência do pecado. A consequência do pecado leva à morte. Então a pessoa, quando peca, ela está determinada a morrer espiritualmente e ser lançada no lago de fogo que arde com enxofre. Então o salário do pecado é a morte, que é a segunda morte. Vamos ver isso.
Vamos primeiro ver quem é o causador destas coisas. O causador dos pecados e que induz as pessoas ao erro é o Lúcifer, Satanás, o mesmo que tinha incitado Eva a pecar, desobedecendo a Deus, comendo uma árvore onde Deus tinha dito para não comer. Então vamos retroceder aqui na Bíblia e vamos para o Gênesis capítulo 3, do versículo 3, e vamos entender melhor o agimento de Satanás na história da humanidade. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher para a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Na época deles, o Adão e Eva estavam em estado de eternidade e eles não poderiam morrer. Então, nesse sentido, eles iam morrer fisicamente e espiritualmente porque eles iam se separar de Deus depois do pecado. Então todo pecado faz com que a pessoa se separe-se de Deus. Então a pessoa já nasce separada de Deus e a pessoa tem que fazer algo, tem que crer em Jesus Cristo para poder se aproximar de Deus. A gente vai ver essa questão de Jesus Cristo daqui a pouco. Disse a serpente para a mulher: Certamente não morrerão. Então a serpente está sendo usada por Satanás aqui, ou está tipificado aqui pela serpente, pela interpretação aqui, ou a serpente estava sendo usado, ou a serpente quer dizer o próprio Satanás, que era o anjo caído, que estão dizendo que é a serpente. Pela interpretação desses dois, enfim, Satanás estava dizendo para a mulher pela serpente, ou ele era representado pela serpente: certamente não morrerão. Então, a primeira coisa, ele nega tudo que Deus diz, ele nega. Ele nega e põe meias verdades e vai enganar as pessoas com astúcia em todos os sentidos da vida. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Claro, vai saber o que é pecado e vai saber o que é mal. Daí a mulher pensou que isso fosse bom e teria mais conhecimento, um elevado conhecimento, mas não era isso que ia acontecer para ela. Ela ia sofrer as consequências do pecado. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela sobre ter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então seu marido foi cúmplice da sua mulher. E aqui tem toda a história. Então Satanás enganou a Eva. E vamos conhecer mais quem é Satanás. Apocalipse 12, de 7 a 9. Apocalipse 12, de 7 a 9. Isso aqui vai falar agora sobre antes da criação do mundo, onde Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu e desceu à terra para morar na terra. Então ele desceu do céu, foi um anjo que se rebelou contra Deus, que ele se envaideceu e queria ser como um Deus, e ele conclamou vários anjos que mais tarde vão ser conhecidos hoje como os demônios. Naquela época eles eram anjos de luz e foram sendo convencidos pelo Lúcifer, que é Satanás, para se rebelar contra Deus. Eles estavam contra Deus e por isso eles foram expulsos do céu. Então aqui em Apocalipse 12 a gente vai ter mais ideias sobre isso. Houve então uma guerra dos céus. Miguel, que é um anjo lá do céu, e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas eles não foram suficientemente fortes, o dragão e seus anjos, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente.
o dragão que está simbolizado aqui, é a antiga serpente que enganou Eva, chamado diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então aqui está uma descrição do que aconteceu nos céus e ele foi lançado para a terra. Aí Deus deixou isso acontecer porque já tinha uma sabedoria infinita e também quis vamos dizer assim, fazer com que Satanás fosse sendo usado por Deus para provar às pessoas, para saber quem é que ama realmente Deus. Se as pessoas se deixam ser enganadas por Satanás ou obedecem a Deus. Ou as pessoas são mundanas ou as pessoas são espirituais. Ou as pessoas vão para o inferno ou as pessoas vão para o céu. Então por isso que Satanás foi sendo usado por Deus nesse sentido. Com a sabedoria infinita de Deus, ele não destruiu na hora Satanás e fez este propósito que eu acabei de falar agora. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, o vídeo já está um pouco longo. Peço a compreensão de vocês para continuar até o fim, né? Então a solução foi fazer com que um substituto substituísse a pessoa da morte eterna e da separação eterna com Deus e que não fosse lançado no lago de fogo, que todas as pessoas nascendo com a inclinação para o mal e já foram separadas de Deus. Quando se tornasse adulto já ia fazer coisas erradas. Depois da criança, depois da inocência, a pessoa ia ter malícia no cérebro e ia fazer coisas erradas e se separar de Deus. Então a solução foi fazer um substituto para que a justiça de Deus fosse implantada na pessoa por meio de alguma outra pessoa pura e inocente e que não tivesse e que fosse perfeita. Neste caso, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que estava com ele desde a eternidade, se fez pecado por nós nesse sentido de nos fazer salvos da morte eterna e apagar os pecados pela remissão do seu sangue na cruz e fazer com que as pessoas fossem salvas por meio de Jesus Cristo, com que Deus enviou para a terra. Então vamos ver aqui mais sobre Jesus Cristo. Vamos para o João capítulo 1, que vai descrever mais sobre isso. Vamos para o João. No princípio era aquele que é a palavra. Em algumas traduções está verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus Pai no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Deus Pai fez o mundo e todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo, que obedeceu ao Pai na criação do mundo. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens, Jesus Cristo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então Jesus Cristo brilha nas trevas, brilhou no mundo, né? Quando ele veio aqui para o planeta Terra, porque aqui no planeta Terra é as trevas. Então a luz, que é Jesus Cristo, brilha nas trevas, aqui no mundo. E as trevas não a derrotaram, o mundo não derrotou Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz que é Jesus Cristo. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra, ou verbo, que é a ação, que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez aqui para nós, para nos salvar na cruz, que sacrificou por nós. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
por meio de Jesus Cristo. Fizeram parte da família de Deus. Aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, o Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista falando. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, a graça da salvação. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus, para salvar as pessoas. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, que é Jesus Cristo. Então aqui temos a descrição de Jesus Cristo e vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto para entender o plano da salvação de Deus para as pessoas. O Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é simbolicamente o substituto, simbolicamente não, é o substituto das pessoas aqui na Terra, que está simbolicamente representado pelo Cordeiro, né? João 1, no versículo 36 do próprio capítulo de João 1, João Batista vai dizer, começando pelo 35, no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, o que foi morto, que foi sacrificado por nós. Ele se sacrificou por nós para nos salvar do pecado. Isso em Gênesis capítulo 22 está tipificado naquele episódio de Isaac, que ia ser sacrificado pelo seu pai Abraão, mas não foi, porque era só uma representação espiritual do que ia por vir. Vamos ler todo o capítulo, que é pouco. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, de prontidão. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, quer dizer que teria que ser totalmente queimado, num dos montes que lhe indicarei, um sacrifício totalmente dedicado a Deus. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e os colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro? O cordeiro. Onde está o cordeiro? O cordeiro para o holocausto. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro. Deus mesmo há de prover o cordeiro. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo do Senhor. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, naquela ocasião preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então Abraão ia sacrificar o seu filho, só que foi pedido pelo anjo do Senhor, porque não poderia fazer isto, não seria aceito por Deus. E Deus só fez aquilo para provar a Abraão e para dar um sentido espiritual de que no futuro o próprio Jesus Cristo ia se sacrificar por nós. E ele não foi poupado
e foi morto por sua culpa, que você está vendo esse vídeo agora. Ele foi sacrificado e morto por você, para salvar você dos seus pecados e das suas iniquidades, porque ele te amou desde o princípio do mundo, e ele se sacrificou totalmente por você, apesar de todas as coisas erradas que você faz. Ele se sacrificou no madeiro e verteu sangue, e foi pregado com um prego nas mãos. Verteu sangue, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ficou totalmente machucado para salvar você do inferno e da morte eterna. Então eu acho que você deveria dar mais valor para Deus e para Jesus Cristo, e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e se converter para Deus e para Jesus Cristo, porque Deus teve muita misericórdia de você e muita bondade, e quis fazer com que você fosse salvo por meio de seu Filho Jesus Cristo, que não foi poupado e foi morto por sua culpa, que você está vendo nesse vídeo. Então vamos continuar. Eu falei que esse vídeo seria longo. Não sei se eu vou dar uma resumida aqui. Eu vou falar agora um pouco sobre a salvação, mais especificamente agora, tipificado pelo batismo. Marcos 16:16. Vamos para Marcos 16:16. Continuando aqui, vamos para Marcos 16:16. E disse-lhes Jesus: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, porque no batismo a pessoa ela sepulta todos os seus pecados e ressurge para uma nova vida em Jesus Cristo, para viver uma nova vida com o seu Salvador. Então, quando a pessoa entra no batismo, ela está sepultando o seu mundo antigo, os seus antigos costumes. Ela está vivendo agora uma nova vida, e também pelo Espírito, que vai testificar a nova vida depois do batismo. Que a pessoa, se tiver o Espírito, ela vai fazer coisas do Espírito. Se caso ela fazer algum pecado depois do batismo, ela vai ter que justificar o batismo, vamos dizer assim, né? Pelo Espírito, que é as coisas e os atributos do Espírito. Quais são os atributos do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio é não fazer as coisas erradas, se controlar, não pecar, ou não pecar demasiadamente, ter uma nova atitude depois do batismo. Então a pessoa sepulta e depois tem uma nova atitude e vai mudando, ou já mudou depois do batismo, mas a maioria vai mudando aos poucos, que vai tendo o fruto do Espírito depois do batismo, por meio de Jesus Cristo, que vai lavar todos os pecados no meio da cruz com seu sangue precioso. Então vamos aqui para o tela do computador, que vocês vão ter uma ideia do batismo que eu me batizei, para vocês verem como é que é o não quer fechar. Então, como vocês podem ver aqui estou eu quando eu ia me batizar, que eu ia morrer para o mundo e viver para Jesus Cristo. Eu ia viver para Jesus Cristo. Vamos esperar carregar aqui a imagem. Então aqui são instantes antes de eu me batizar. Então aqui eu estava com as características do mundo e fazendo coisas teimosas e do mundo. Aqui está o pastor que ia batizar.
Aqui ele estava impondo as mãos para me batizar ali, ele está fazendo uma oração. Neste momento eu saí da água e eu morri para o mundo. E agora eu ia fazer as coisas do fruto do Espírito de Deus, ter uma nova vida. Então a pessoa tem uma alegria quase que imediata depois disso, a pessoa tem uma nova coisa de vida, né? E isto é por Jesus Cristo e aceitar o sacrifício de Jesus para a pessoa poder ser salva. E Jesus também é o pão da vida, que é o alimento da vida, que dá vida eterna para com a pessoa. Isso está em João 6,33. Vamos para João 6,33. Vai falar que Jesus é o pão da vida. Vamos lá, tá quase acabando aqui, pessoal. Mais paciência de vocês. João 6,33. Eu vou ler toda essa parte. Quando encontraram de outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Procure as coisas espirituais de Deus, e não as coisas mundanas, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntar-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, ou seja, ele mesmo, Jesus Cristo. Então perguntar-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que os que vejamos e creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, ou seja, Jesus Cristo, está falando espiritualmente. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam entendendo isso mundialmente para poder viver pelo pão físico, mas Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Jesus dizendo: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, vai ter vida eterna. Mas como eu disse, vocês me virão, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade de obedecer a Deus Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, vocês estão vendo aí que ele vai ressuscitar no último dia. As pessoas, para poder entrar na vida eterna, aqueles que creem nele, que morreram para o mundo e que vão viver uma nova vida em Jesus Cristo, e os que foram batizados para viver com Jesus Cristo na eternidade. Ele é o pão da vida, ele é o alimento espiritual da vida, e as pessoas devem se alimentar do pão da vida, que é ele, Jesus Cristo. Agora, para encerrar, vamos encerrar então. Vamos falar sobre o sacrifício dele na cruz, para encerrar esse vídeo com chave de ouro. Então vamos para Isaías 53. Vamos para Isaías 53. Vamos para Isaías 53 para encerrar com chave de ouro. Então, para esta máxima compreensão de vocês, vamos começar pelo 52, a partir do verso 13. Veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo ele aspergirá muitas nações,
e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Está falando de Jesus Cristo, que ele ficou desfigurado pelo seu sofrimento na cruz ali, com os pregos, com a coroa de espinhos e com os açoites também, né? Que ele ficou desfigurado. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus Cristo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos, e foi rejeitado pelos homens. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Levou as dores e os sofrimentos das pessoas que iam crer nele e aceitar Jesus Cristo, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não os tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças espirituais e físicas. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, os que pensam mundamente. Mas ao contrário, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, de nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz e tranquilidade estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados espiritualmente. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho mundano, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, lá na cruz. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores, os que iam matar ele, fica calado, e ele não abriu sua boca, obedecendo ao Deus Pai. Com julgamento opressivo ele foi levado, lá no julgamento, lá em Roma. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Por causa de você que está vendo esse vídeo aí. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, esmagado como uma oliveira. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Meu servo justificará muitos, as pessoas que vão crer nele, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi condenado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, Então este é a explicação que eu gostaria de dar neste vídeo especial. Tudo bem, pessoal? E mais um detalhe aqui, que a pessoa deve orar para Deus e pedir para se arrepender dos seus pecados. A pessoa deve orar para Deus e se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, e andar nos caminhos justos de Deus. Isso está explicado no capítulo 3 de Mateus, sobre o João Batista preparando o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Daí tem uma descrição dele ali. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Ele vivia no deserto. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do rio Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então é para a gente confessar os pecados, e depois de confessar os pecados, se converter para Jesus Cristo por meio das águas no batismo.
quando viu que muitos fariseus e saduceus, que eram os mestres da lei, mas eram hipócritas, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, onde deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Então a pessoa mostrar o fruto do arrependimento, né, que abandonou os pecados, que não faz continuamente os pecados, né, dá fruto do arrependimento. Isso é um processo mais evolutivo das pessoas se desapegar das coisas mundanas e viver de acordo com a palavra de Deus. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O macho está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele está fazendo uma referência a toda pessoa que não for convertida, né, que não se converteu dos seus maus caminhos e que não for de Jesus Cristo, vai ser lançado no inferno. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, fruto do arrependimento, será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, e tanto que eu não sou digno nem de levar sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo, para purificar a pessoa, que é Jesus Cristo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, que são as pessoas que não são convertidas em Cristo Jesus. Então, para a gente orar para Deus para se arrepender dos seus pecados e tentando abandonando aos poucos, se caso for um pecado de vício, né? Algum pecado de vício que a pessoa tem que tentar abandonar o pecado para tentar andar nos caminhos justos e retos de Deus, e com isso se arrepender e se redimir completamente dos seus maus caminhos, e para fazer o que o Jesus Cristo disse, que é para a pessoa pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês possam refletir bastante na palavra de Deus que foi dita agora. E tudo isso que foi dito para a glória e honra de Deus e não minha, para que vocês possam ser salvos e crer em Jesus Cristo, nosso Salvador, se for o Salvador de vocês. Então essa mensagem é para os ateus aí, para os mornos e para os próprios crentes, para poder dar mais valor aí por Jesus Cristo. Antes de encerrar, eu acho que foi dito de bom tamanho aqui, né? Essa mensagem que entra no coração de vocês e possa, pela misericórdia de Deus, vocês serem tocados e se converterem a Jesus Cristo de alguma maneira. Então este é o vídeo de hoje, um vídeo especial aí, fora do script da sequência bíblica que eu estava fazendo. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí futuro. Até mais, tchau.